Hoje nós vamos desmistificar o termo inflamação, que era para ser um termo claro, mas que acabou se vulgarizando, simplificando demais. E no final das contas, as pessoas querem desinflamar, mas no meio disso tem muitas outras coisas jogando papel. Inclusive, nós precisamos da inflamação, mas na hora certa, e não apenas desinflamação. E é o que a gente está vendo hoje, né, nas redes e nos livros e nos papers, muita ênfase na inflamação e pouca ênfase em outros mecanismos que são necessários, às vezes até a inflamação. Victor? A inflamação existe, não há como a gente não abordar mais esse tema hoje em dia, porque ela é muito clara, está na base de todas as doenças crônicas. Todas. Agora, o conceito de inflamação, a minha visão é que ficou lá quando as primeiras pessoas, talvez no Brasil, começaram a falar sobre isso. Quer dizer, o entendimento das pessoas de inflamação, de quem sabe que há meios de ajudar a controlar a inflamação, porque uma coisa é a pessoa falar que não existe e que ela está sendo altamente, completamente anticientífica, anti-vida, ou seja, esse é um negacionista de cara, porque não tem como falar que isso não existe. Assim, com todo e qualquer trabalho sobre doenças crônicas se fala inflamação subclínica e crônica. Aliás, quando se solicita uma proteína C reativa ultrassensível, que é tão comum de solicitação para todas as doenças crônicas, você está avaliando o quê? Um perfil de inflamação subclínica crônica. Está escrito Saliento aqui o trabalho seminal publicado na Universidade de Harvard do professor Alessio Fasano, que é professor da nossa pós aqui, e que traz dados inequívocos do papel da inflamação. De novo, não que seja apenas a inflamação, mas um papel importante na gênese e na perpetuação da maioria das doenças crônicas hoje no planeta. Eu vejo, vamos pegar dois problemas já pontuais, portanto, é que o conhecimento de inflamação, já que não há uma medicação para ser utilizada de forma crônica, ou que quando há os biológicos são tão evitados, porque sim, apesar de serem muito bons, são medicações caras e que a gente deixa como se realmente uma bala de prata nos casos, né, porque é para apagar o incêndio, literalmente, inflamação é incêndio. Agora, se não há uma medicação crônica, porque nós somos da época do Vioxx, a medicação que entrou e matou mais de 130 mil pessoas e saiu sorrateiramente, porque era a medicação para usar a vida toda. Só para os mais novos, é um anti-inflamatório que realmente tinha um poder anti-inflamatório muito bom, mas depois se viu que um dos efeitos colaterais era a morte. Mas por quê? Porque evitar a inflamação, o processo inflamatório é morte. A gente precisa de inflamação. A gente precisa também de inflamação. Então, como a medicina convencional se negou a tentar entender como organizar, ou modular, ou chegar à homeostase no sistema de inflamação e a não inflamação, um controle inflamatório, ficou para a medicina que pensava fora da caixa lá naquela época. E aí o que se estabeleceu? Inflamação é o seguinte, taca-lhe, é só tomar ômega 3, porque realmente o maior substrato anti-inflamatório, por exemplo, o maior petróleo, digamos que o poder de anti-inflamar do corpo parta do petróleo. O petróleo, essa gasolina, ela vai ter que ser do consumo do ômega 3. Então, já que sabe... A par do EPA, né? Já que sabe-se que consumimos cada vez mais ômega 3, temos estudos epidemiológicos incríveis lá, de prospecções, nós sabemos que há um descontrole no consumo ômega 6 e ômega 3. Isso é um conceito que a maioria que está nos ouvindo já entende. Que era para ser uma proporção, atenção pessoal, de 2 ômega 3, que é anti-inflamatório, para 1 ômega 6, que é inflamatório. Mas hoje está 30 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, assim, a gente vê que houve essa inversão absurda, mas que acabou comprometendo o entendimento do conceito. Claro, porque aí entra a facilitação. Toda vez que a gente corre por um caminho mais profundo, ou a gente tem profundidade, ou a gente fica no caminho. O que eu quero dizer com isso? Se você acha que vamos desinflamar fazendo uma dieta vegana, vamos desinflamar tomando 1 grama de ômega 3 ou 2 gramas ou botando curcumina, porque esse é o ápice da inflamação. Esses são 5 suplementos anti-inflamatórios, você não vai inflamar. Dieta alimentos anti-inflamatórios. Isso inflama para todo mundo. Se você acha que é isso, então você entrou, é como se assim, eu entrei numa piscina extremamente profunda, estou no primeiro degrau. Pelo menos eu entrei. Sim. Mas eu não vou ter como sustentar aquilo que eu faço, e nem meus resultados, e nem aquilo que eu falo, porque eu não tenho profundidade suficiente e precisa ter. Eu costumo dizer, né, para entrar na área funcional integrativa, de fato,
ou você tem profundidade, ou você não consegue sustentar aquilo que você fala. Aí vai ser chamado de tudo, de charlatão, picareta e tal. Não é, está sendo, às vezes, tão superficial quanto quem acha que medicação é a única coisa para tudo, mas, realmente, há muito mais entendimento. Eu tenho um exemplo prático na minha dia a dia, e tu também certamente tem, que é aquele paciente que tem tudo para ter parâmetros inflamatórios aumentados. Tem tudo. Está acima do peso, etc., tem pensamentos tóxicos, porque a inflamação tem várias origens. Ela pode ser fontes, ela pode ser vindo do intestino, da boca, da pele, do pulmão, do dente maltratado, do dente, da boca, até do pensamento. Foi Prêmio Nobel 2009, Elizabeth Blackburn, estresse, eixo HPA, várias causas. Só que esse paciente ele tem um sistema compensatório muito atuante, os exames inflamatórios dele estão todos normais. Então, ou seja, conclusão, existem outras coisas jogando papel aqui, não apenas a inflamação. E nesse ponto entra a visão funcional integrativa, que é baseada em mecanismos além da inflamação, que vão estar atuando na amenização, seja de qual for a doença. Isso é uma coisa bacana da visão funcional integrativa, que atuando sobre mecanismos, não há uma necessidade premente e precisa, super mega precisa, do diagnóstico, do CID, do DSM-5 preciso, porque nós não tratamos códigos, nós tratamos pessoas. E essas pessoas podem estar inflamadas, mas podem ter estresse oxidativo, resistência insulínica, pode ter desbiose, pode ter toxinas, endotoxinas, exotoxinas. Quer dizer, é uma vitamina, sais, há uma variedade de coisas para serem vistas, ainda mais hoje com a tecnologia disponível. E tantos sintomas que não tem diagnóstico, né, Pedro? Porque hoje, grande parte, vamos pegar aqui, nos basear na doença da pandemia que aconteceu agora, e no que estão sem nome ainda, síndrome pós-doença, doença longa, seja lá o que for. Não há um nome, não há CID, não há remédio. E os sintomas podem ser... Essa frase deve ser eternizada. Se não houver CID, não há remédio. Essa é uma visão, é uma visão ultrapassada. Sem CID não tem remédio, não tem o que fazer. Não! Sem mecanismo. Isso. Mas a gente hoje tem ferramentas para justamente fuçar no corpo humano, fuçar no bom sentido, investigar, levar de cima para baixo. Nós temos ferramentas moleculares de imagem, nós temos ferramentas funcionais que nos apontam a direção para onde ir na amenização do sintoma, seja qual for o nome. Seja qual for o nome. E tantas ferramentas, né? A gente, eu gosto de aprofundar de tal maneira que a gente entende a importância de cada profissional de saúde nesse papel de gerenciamento, de prevenção de doenças crônicas. Como a gente bem falou, muitas vezes o problema da pessoa não é falta de suplemento, não é falta de nada, é falta de inteligência emocional, que ela não vai curar muitas vezes também com uma terapia tradicional que fica investigando a infância e o resto da vida e jogando a culpa para os pais. Vamos usar a ferramenta emocional, que pode ser o próprio médico entender disso, ou o nutricionista, ou o coach, ou o personal trainer, seja lá quem for. Quem sabe fazer bem feito, tem que fazer. E a indicação tem que ser precisa nesse sentido para poder realmente a gente trazer mudanças significativas. Identificar esses indivíduos e não ficar sempre com o martelo achando que tudo é prego, isso é algo porque é priceless, como o Tanuri gosta de falar, né? Porque pode o paciente entender que, vem cá, o cara gosta muito de suplementação, de olhar exames, entende tudo de mecanismos, ele está identificando que nesse caso aqui, quantas as vezes que eu falo para os pacientes, se você fala para o teu paciente assim, ó, teu principal médico não sou eu vou te prescrever aqui, eu estou entendendo o teu caso, mas é a nutricionista que vai fazer a mudança da tua vida. Ou então, teu principal médico não sou eu, você ainda não encontrou um bom psicólogo que consiga resolver, porque a sua ansiedade não depende de falta de Rivotril, depende de você entender um problema aqui que eu estou capturando lentamente com você, porque o resto da vida com problema com a mãe, e só prejudica. Daí um dos conceitos novos do profissional de saúde do futuro, é um curador, é um cara que dá direções, ele também atua, obviamente. Mas ele consegue farejar por onde ir e não deixar o paciente 30 anos, que nós vemos muito isso, eu tenho isso há 30, 14, 15, 16, mas dá direções assertivas em prol da resolução do problema. É inflamação, né, Pedro? A gente acaba se alastrando quando a gente vai falar sobre isso, porque realmente um sono mal dormido, sem a pessoa perceber,
É triste a gente, às vezes, receber pacientes que estão ali 10 anos tratando com bons profissionais, e aconteceu comigo e contigo, e nunca se prestaram a olhar, pelo menos, nem que seja com um reloginho vagabundo, como é que está a qualidade do sono. Como que eu posso ficar tacando-lhe o tempo todo medicação para deixar a pessoa com mais energia, mais disposta, que está cheia de cafeína, está cheia de... Liga e toda desliga. inflamada. Liga e desliga. Está toda inflamada. Quando eu não tenho o mínimo. Por que não tenho o mínimo? Porque, primeiro, eu não sei investigar. Segundo, aquele estudo não me interessa, não é remédio para isso, e eu acho que não é da minha área. Mas como é que o sono não é de cada área? Todas as áreas dependem de uma boa noite de sono reparador. Todas. Todas. Então não há uma área, não interessa qual. Assim como todas dependem do intestino. Do intestino. Então, e um sono de má qualidade, comprovadamente, aumenta câncer através do mecanismo de inflamação e desregulação do eixo HPA. Aumenta o risco de diabetes, aumentando a inflamação, desregulação do eixo HPA, resistência periférica à insulina. Diminui telômero. Diminui telômero. Então, pensei que entender de inflamação, eu preciso entender de sono. Eu preciso entender que intervenção dietética que a gente pode fazer, realmente para quem que vale muito a pena eliminar determinado alimento aqui ou não. Tem casos, outros casos, são para a gente deixar mais próximo das pessoas aqui. É o caso da minha cunhada. Minha cunhada, ela não tinha despertado doença autoimune ainda. E na família é muito prevalente. A minha sogra tem, minha esposa tem, que é tireoidite de Hashimoto, e tem já uma outra ainda que tem uma outra alopecia areata, que é uma tia delas. Era certeza que ela tinha uma grande possibilidade de desenvolver. E a abordagem, claro que família, santo de casa, não faz milagre, né? Com a minha esposa, ela me ouve muito. Mas é notório. A minha esposa, ela não pode consumir farinha de trigo. Isso é para todo mundo? Não, mas para ela, tranca o intestino. E ela não tem, ela tem sensibilidade ao glúten não celíaca. E o anti-TPO dela vai às alturas. E simplesmente ela se sente pior. Eu não tenho por que falar para ela, portanto, que dizendo, mas falta o estudo dizendo que é anti-inflamatório. Se para você basta. E a gente vê que uma grande gama de pacientes tem essas interferências alimentares, seja do glúten ou do açúcar, ou até mesmo do ovo, às vezes. O que te inflama, em mim não faz nem cócega. E vice-versa. Claro. Existem aqueles que têm mais possibilidade de promover isso. Bom, a minha cunhada desenvolve, finalmente desenvolveu. E aí foi depois de uma série de inflamações, comendo, né, acabou se largando muito mais da alimentação, tal, farinha de trigo. O que acontece? Eu falei para ela que poucas vezes eu peguei um anti-TPO tão lascado. Só que ele lascou tudo de uma vez. Provavelmente também foi depois de alguma virose que teve. E agora? Ela falou assim, eu estou péssima. Bom, então então vamos fazer o seguinte. Do jeito que está péssimo mesmo. E o risco de vocês, portando uma autoimune, é de desenvolverem outras. E vocês têm autoimunes sérias na família. Então tem que ter um regramento aqui. O que a gente fez? Vamos fazer um teste. Eu vou te provar que provavelmente o que te esculhamba isso aqui é o mesmo que te esculhamba a tua mãe e a minha esposa. E ela falou assim, não, ela era minha paciente antes, inclusive, antes de eu conhecer minha esposa. Bom, tiro e queda. O que aconteceu? Para ela, se ela for ler alguém falando que falta evidência, que ela vai dizer, não vai servir de nada. Porque para ela vai ver com os olhos dela que os anticorpos baixam, que as dores diminuem, que o bem-estar melhora. Essa é a beleza, a nobreza de a inflamação, ela ser um mecanismo de todos, ou seja, para cada um... Tem um gatilho. Tem um gatilho, mas ele existe como todos. Se é um mecanismo de todos, então sim, todos dependem de boa ingestão de ômega 3. Isso é inequívoco, não tem como. Se você não ingere, deveria complementar. Só que a dose, arriscado. Claro, só que a dose é individual, porque muitas vezes 1 grama está jogando dinheiro fora, está usando como energia. Eu tenho um local da célula que, se não encaixar essa ômega 3 aqui, ele não vai promover o efeito anti-inflamatório. Só que é um local, uma garagem que, se estiver cheio de outro carro, não vai entrar. E aí, qual é a dose? Como é que eu consigo fazer com que isso seja mais garantido? Bom, isso é tudo um entendimento da medicina funcional integrativa, que cada profissional tem que ter essa visão, porque muitas vezes a pessoa acha que está fazendo algo, vai ser criticado, não vai ter resultado. Ou seja, resumindo, né, Pedro, é muita gente falando sem profundidade de inflamação, e aí, claro, né, estão sujeitos porque acham que é simplesmente vamos desinflamar. Que desinflamar? Eu preciso de inflamação também. Assim como muita gente negando em absoluto. Por quê? Porque não há remédio, não há um CIT, está na base de todas as doenças. Eu prefiro esperar a doença acontecer e só dar o remédio para remediar a doença, sem tentar remediar as causas daquela doença. Então, isso a gente vê para todos os lados.
existe um entendimento que precisa ser aprofundado e isso dá resultado, isso realmente dá o resultado, que faz o retorno do paciente, que faz realmente a gente personalizar, para quem a gente entrega, para quem não entrega, para quem simplesmente uma mudança de padrão alimentar. Não existe desinflamar as pessoas, existe chegar à homeostase do controle inflamatório, inflamar quando necessário, desinflamar quando necessário. Né? Até para a massa muscular a gente precisa inflamar, mas a gente precisa do controle inflamatório. Sim. E aí sim a gente tem aquela ciência verdadeira, que é personalizada, que é de precisão, e que a gente consegue até, através de estudos, exames mais elaborados, medir, né? Medir realmente o quanto disso está sendo aproveitado. Né? E, felizmente, nós temos isso hoje à nossa disposição, mas é claro que isso demanda conhecimento, estudo e interação. Daqui a pouco nós vamos estar, daqui a pouco não, frequentemente temos que falar com nutricionistas, com com profissionais da atividade física, com microbiologistas, com diferentes especialidades. Com fisioterapeutas. Fisioterapeuta. Não está conseguindo ser o resultado lá com o seu paciente. Muitas vezes o psicólogo tem um papel importantíssimo na gestão de conflitos familiares, de vida. Então, está tudo interligado, nós estamos aqui realmente para organizar isso, e a inflamação é um tema que não deve ser banalizado. Ela existe sim, mas ela é superestimada, ou seja, supervalorizada, e nós precisamos dela na hora certa, no momento certo. E essa banalização é tudo que não pode haver, porque cria justamente aquela aversão onde todos poderiam se beneficiar. E justamente por uma finalidade aqui, que é realmente, já que não é um remédio, então já que é um suplemento, que o suplemento é algo desnecessário, é só comer. Agora quem come? Onde estão as fontes? A gente tem que se aprofundar realmente.